Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos retomando por aqui agora, nesse tipo de modalidade EAD, ou então como a gente chama de aulas remotas, para que nem vocês, nem nós, que somos seus professores, fiquemos esse tempo todo afastados uns dos outros e o nosso conteúdo venha sendo acumulado, ok? Por isso, eu gostaria de convidá-los para que a gente pudesse reforçar mais um pouquinho alguns conceitos, entre eles o conceito do aposto e do vocativo. Você sabe o que é o aposto? Você sabe o que é o vocativo? Se não, prepare aí, porque a gente vai aprender juntos a como trabalhar cada uma dessas etapas. Beleza? Bom, o aposto é o termo que repete a função sintática do outro termo fundamental da oração. Como assim? É como se você explicasse algo que você já tinha falado antes. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. João, do sétimo ano, é inteligente. Quando eu digo que João, e ainda digo do sétimo ano, é inteligente, eu estou reforçando uma característica de João. Então, João, que é o nosso sujeito, é inteligente, certo? Que é o predicativo dele. Mas quem é esse João? Já que são tantos Joões que estão na escola. Então, quando eu digo João e digo sétimo ano, estou especificando que não é qualquer João. É aquele especificamente do sétimo ano. Então, quando isso acontece, nós temos um aposto. Ok? Bom, e se retirarmos esse termo fundamental, que é a palavra que reforça essa ideia, nós vamos perceber mais ou menos o que é que está acontecendo. Então, na nossa aula, observa aqui no slide, no nosso exemplo, Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta, tá? Maria é o nosso sujeito. A esposa do infeliz reforça quem é essa Maria, tá? Então, o aposto, que é a parte que está aqui escurinho, negrito, ele é justamente o reforço daquilo que foi falado anteriormente. Veja um outro exemplo. A esposa do infeliz abriu a porta. Então, nesse caso daqui, nós não temos um aposto propriamente dito, mas quando você vê assim, ó, uma expressão como essa, Maria, a esposa do infeliz, você tem um aposto. Ah, vamos seguir para a gente tentar compreender um pouquinho mais. Bom, existem algumas classificações dos apostos, tá? Então, o aposto, ele pode ser de quatro tipos, como a gente vai trabalhar, e tem gramáticas que trabalham com mais, mas a princípio só vamos trabalhar com quatro. O aposto explicativo, que é aquele que vai ampliar, vai traduzir, vai dar mais significado àquilo que foi falado anteriormente. Observe o exemplo aqui. Ó. Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro, nasceu em Itabira. Então, o maior poeta brasileiro está explicando quem foi Carlos Drummond de Andrade. Então, essa é uma forma de a gente trabalhar com o aposto explicativo, é quando ele traz uma explicação. Um outro detalhe bem interessante é que ele vem separado por vírgula. Tem vírgula aqui e tem vírgula aqui. Então, se você está trabalhando o aposto, tem duas vírgulas entre o aposto, certo? E o sujeito e a parte final da frase, você tem um aposto explicativo. Já o especificativo, não, ele não tem vírgula. Então, você só vai entender quando o segundo elemento faz referência ao primeiro. Observe, o poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções. Então, Vinícius de Moraes reforça a ideia do sujeito, o poeta. Nesse caso aqui, chamamos de aposto especificativo, porque ele não vem separado por vírgula, certo? Então, fica atento aí. Quando vier separado por vírgula, aí você chama ele de explicativo. Quando vier, certo? Separado, mas sem ser por vírgula, não tem vírgula, vem todo ele sem ser separado, aí você tem um aposto especificativo. Vamos para mais um exemplo, tá? Então, dá para observar aí essa setinha fazendo essa ligação para a gente entender como é que a frase funciona. Vamos lá. O aposto enumerativo. Quando você ouve falar em enumerar, é você dar número, ou você especificar primeiro, segundo, terceiro, sem necessariamente escrever primeiro, segundo, terceiro. O enumerativo ele faz uma lista, tá? Então, por exemplo, você vai sair de férias, aí você pega lá um bloquinho, você começa a escrever, né? Camisa, você vai passar 3 dias, você bota lá 6 camisas. Calça, você bota 2 calças. Calções, você bota 4 calções. É, se for menino ou menino, dependendo, você coloca a cueca ou a calcinha. Coloca lá a quantidade que você vai usar para esses 3 dias. Então, quando você faz uma lista, você faz uma enumeração. Então, enumerar é justamente fazer isso. É fazer separar
ou listar tudo aquilo que você vai usar. Na enumeração, geralmente é separada por dois pontos, vírgula ou travessão. Veja o exemplo aqui embaixo. Li dois excelentes livros, Sagarana e Dom Casmurro. Então, quando ele fala assim, ó, li dois excelentes livros, Sagarana e Dom Casmurro são dois exemplos dos livros que foram lidos. Então, Sagarana e Dom Casmurro são apostos daqui, ó, da expressão dois. Por quê? Porque ele falou sobre dois livros. Então, eles aqui reforçam o que foi dito anteriormente. Dois livros. Vamos para mais um exemplo. Amanhã vou à casa de dois amigos, Carlos e Antônio. Quem são os dois amigos? Carlos e Antônio. Logo, Carlos e Antônio é o aposto daqui, da expressão dois amigos. Então, o aposto enumerativo, ele vai sempre fazer essa ideia de uma enumeração, de um número, de uma quantidade, vai especificar. Outro exemplo que eu poderia colocar para você, certo? Senhor Antônio tem três filhas, Ana, Teresa e Beatriz. Ana, Teresa e Beatriz são as três filhas de quem? Do senhor Antônio. Logo, eu posso dizer que esse aposto também é enumerativo. Ok? Deu para entender? Vamos prosseguir. E aí, reforçando mais ainda essa ideia do conceito através das setinhas, tá? Muito bem. Bom, já o aposto resumidor ou recapitulativo é aquele que justamente faz um resumo, faz uma recapitulação. Como assim? Observe. Carlos, Rafael, Bruno e Henrique são quatro sujeitos, tá? Todos foram jogar futebol. Então, todos resume Carlos, Rafael, Bruno e Henrique. Isso acontece porque este tipo de aposto é chamado de resumidor ou recapitulativo, ou seja, recapitulando o que foi falado anteriormente. As cidades, os campos, os vales e os montes, no nosso segundo exemplo, tudo era mar. Então, tudo está se referindo às cidades, os campos, os vales e os montes. Diferente dos outros apóstolos, certo? O explicativo ele vem entre vírgulas, certo? O especificativo ele não tem vírgula. Já o enumerativo ele vem separado por dois pontos, ponto e vírgula ou travessão, tá? E o resumidor recapitulativo ele faz um resumo daquilo que foi falado anteriormente. Então é bem interessante que vocês estejam atentos a todas essas características para que vocês possam finalizar, certo, esse conceito e esse entendimento, tá? E nós vamos agora falar sobre o vocativo. Por que é importante a gente falar sobre o vocativo? Porque o aposto e o vocativo são duas expressões muito próximas nessa análise do texto, tá? O aposto ele retoma algo que foi mencionado, de forma a explicar, a especificar, enumerando ou fazendo resumo. Já o vocativo, diferente. O vocativo, ele é um chamamento, ou seja, ele dá um reforço a algo que foi falado antes, tá? Então, muitas vezes, o vocativo ele se confunde com o aposto, porque algumas vezes ele também vem separado por vírgula, como é o nosso exemplo aqui. Chegou a hora da verdade, amigos. Então, a expressão amigos, nós chamamos de vocativo, tá? Porque, ó, além de ser separado, ele dá para você entender como é que ele funciona e você retoma o conceito que foi mencionado anteriormente. Por isso que é chamado de vocativo. Quando você recebe um comunicado da escola, certo? Para uma reunião com os pais, para um encontro, ou então naquele momento que ninguém gosta, que é justamente no plantão pedagógico, certo? Quando a gente aí, ó, descasca vocês para os pais de vocês, o que é que acontece? Lá vem, na primeira parte, em cima do título, o vocativo. Diz senhores pais ou responsáveis. Esses senhores pais ou responsáveis é justamente um vocativo, tá? Senhores pais ou responsáveis. Então, quando você vê sempre uma expressão que ela não tem uma ligação sintática com a outra, ou seja, uma coisa não completa a outra, você está diante de um vocativo. Quando você tem uma expressão que uma coisa resume, explica, especifica, ou recapitula, ou até mesmo interage com algo que foi falado anteriormente, você está diante de um aposto. Beleza? Bom, nós vamos agora para um exercício prático, rápido e bem objetivo, para que a gente possa ainda continuar reforçando esse conceito. E eu aconselho a vocês a prestar atenção em todos os detalhes, para que depois possamos fazer a conferência da nossa aula. Bom, vamos lá.
Exercício de sondagem. Primeiro, você vai observar aí, e você pode inclusive fazer no seu caderninho. Você pode pegar um papel e pode ver se você acertou ou não, tá certo? Aí, ó. Primeiro, você vai colocar A se você perceber que a expressão que está destacada é um aposto. E vai colocar V se você perceber que a expressão que está destacada é um vocativo, tá certo? Então, como é que você vai fazer? Pega uma folha de papel, coloca aí, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, só apenas tem cinco alternativas, e aí você vai trabalhar com as cinco da seguinte forma. Na primeira, você coloca se a letra é A ou V. A segunda, da mesma forma, e aí por diante. Vamos para o nosso primeiro exemplo. O jaguar, senhor da floresta, e o falcão, senhor das nuvens, destroem seus inimigos. Então, a expressão senhor da floresta e a expressão senhor das nuvens, ele é um aposto ou ele é um vocativo? Vá agora, coloque no seu papelzinho, responda lá e espera para que a gente possa fazer depois a correção. Tá? Vamos para o segundo exemplo. O mar, ou melhor, ó mar, por que não te apagas? Então, a expressão ó mar é um aposto ou é um vocativo? Então, quais são as características dos dois? Você vai lá, marca também o que é que você acha, se é A ou se é V, e depois a gente vai conferir. Da Costa e Silva, autor do famoso soneto Saudade, tem monumento em Terezinha, tá? Então, dentro dessa construção, autor do famoso soneto, você acha que é um aposto, que é um vocativo? Quais são as características que estão aí presentes na frase, certo? Que evidenciam que é um ou que é outro, tá? Se você sabe, coloca aí no terceiro exemplo. Vamos para o quarto. Pai, afasta de mim este cálice. Então, nessa construção, pai, afasta de mim este cálice, o que é que você percebe? A expressão pai, ele é um aposto ou é um vocativo? Se você sabe, responda aí. E a última questão, Alencar, escritor romântico, foi um dos grandes nomes de nossa literatura. Então, a expressão destacada, escritor romântico, tá? Ele é um aposto, é um vocativo. Então, vamos lá? Se você já fez todas elas, confira direitinho, analise antes de podermos passar para o slide e você conferir se você acertou ou não. Se você acertou, parabéns. Demonstra que você entendeu como é que funciona o aposto e entendeu como é que funciona o vocativo. Se você ainda não acertou, observe. Não é para ficar triste, pelo contrário. Aqui estamos para aprender e vamos continuar exercitando até que você possa dizer aprendi e eu ficar bastante satisfeito. Tá certo? Vamos lá. Vamos passar agora para ver a nossa conferência de atividades. Bom, e aqui nós observamos que o primeiro, o jaguar, senhor da floresta, e o falcão, senhor das nuvens, destroem seus inimigos. A resposta é aposto. Por que aposto? Porque o senhor da floresta está se referindo ao jaguar. E senhor das nuvens está se referindo ao falcão. Então, quando nós temos expressões que retomam algo que foi falado antes, nós estamos diante de um aposto. Segundo exemplo, ó mar, por que não te apagas? Então, a expressão ó mar não está reforçando nada que veio depois ou que veio antes. Então, por ser um chamamento, está isolada e não tem nenhuma ligação sintática, nós chamamos de vocativo, tá? Então, se você prestou atenção e marcou a letra V, parabéns, você está aprendendo. Estou gostando de ver, quero ver na prova. Bom, no terceiro quesito, aqui a resposta também é aposto. Por que aposto, professor? Eu não entendi, isso aqui ficou muito confuso. Será? Vamos ver. Da Costa e Silva, autor do famoso soneto Saudade. Então, o autor do famoso soneto está se referindo a quem? Da Costa e Silva. Então, retoma o que foi falado anteriormente. Logo, é um aposto, tá? Então, se você for na dúvida porque era um vocativo, então preste mais atenção. Então, autor do famoso soneto, porque retoma o que foi falado anteriormente. Pai, afasta de mim este cálice. A expressão pai aqui é um vocativo, porque ele não tem nenhuma ligação com o que veio antes, com o que veio depois, não retoma, não explica, não resume nada. Então, por isso que é um vocativo. Se você colocou a letra V, você também está de parabéns. Você está aprendendo, entendendo como é que nós trabalhamos esse conceito. Tá?
E Alencar, escritor romântico, foi um dos grandes nomes de nossa literatura, tá? Escritor romântico é um aposto porque está referente a qual palavra? Alencar. Então, quando sempre você retoma um termo que foi falado anteriormente, você está diante de um aposto. Quando você fala de um termo que não tem uma ligação, não retoma, não explica, não faz nada relacionado ao que veio antes ou depois, você está diante de um vocativo. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do conceito do aposto e do vocativo. E eu deixei para vocês uma ficha de atividades, certo? Na escola. Então, quem tiver interesse, né? Porque vocês precisam também fazer essa atividade, até para saber se estão realmente aprendendo ou não, né? Então, baixa lá o arquivo, vão tentando responder. E quando tivermos a oportunidade, a gente volta e retoma fazendo as nossas correções, tá certo? Na próxima semana, eu vou fazer a conferência de toda a atividade que eu passei para vocês e também vou deixar um assunto novo para a gente poder adiantar e não estar tão atrasado assim, certo? Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana, tá? Não se preocupe, tudo está acabando, já já a gente está de volta, certo? Mas sigam as orientações, tá? E não esqueçam, obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe. Eu sei que muitas vezes vocês querem se rebelar, mas nessa fase nós precisamos muito deles também, certo? E entendam quando ele ou ela cobrar um pouquinho mais de você, compromisso e responsabilidade. Vocês estão crescendo e é preciso que vocês amadureçam em áreas que vocês ainda não estão maduros, certo? Então, mais uma vez, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.